Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para ranquear os personagens do Rick Riordan. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, quem tá acompanhando aí o canal nessas últimas semanas pelo menos viu que eu fiz alguns vídeos desse joguinho aí, né? Então eu fiz um ranqueando personagens da Sarah J Maas, fiz os vilões da Sarah J Maas também, e hoje eu vim aqui seguindo sugestões trazer os personagens de Rick Riordan, né? Então, assim, eu separei aqui 16 personagens, tá? Que eu vou sorteando. Estou aqui com meu caderninho para eu lembrar e para eu ir anotando conforme eu for ranqueando. E eu vou, né, ranqueando sem saber o que vem a seguir. Eu não fiz nenhum ranking prévio, eu literalmente acabei de escrever os nomes dos personagens, então, assim, né? Eu peguei, só para esclarecer, eu falei personagens do Rick Riordan, só que eu peguei personagens de Percy Jackson e Heróis do Olimpo, tá? Eu separei esses 16 porque foram os que eu sinto que são os mais importantes ali dentro dessas duas séries. Eu não peguei de Magnus Chase, não peguei de Crônicas de Kane, não peguei de As Provações de Apolo, porque principalmente Magnus Chase e Provações de Apolo eu li faz bastante tempo e eu li uma vez só. Crônicas de Kane também eu só li uma vez. Então, assim, as outras duas séries que eu li há mais tempo, tem personagem que eu nem lembro direito se eu gosto, se eu não gosto, o que eu acho. Então, eu deixei para outro momento, quando eu tiver, né, eu tenho planos de algum momento eu reler todo o Riordanverse aí, né, enfim. É, mas quando eu fizer isso, que vai ser muito pra frente, daí talvez eu faça um de geral, né, um ranqueando aqui personagem geral. Mas eu resolvi pegar dessas duas séries porque são as duas séries que eu mais li do Rick Riordan, são os personagens que eu mais conheço, então eu tenho mais familiaridade, eu tenho mais propriedade, digamos assim, pra eu vir aqui e ranquear. Tá? Mas vamos começar então. Não vai ter spoilers, tá, de nenhum dos livros, eu não vou falar nada sobre o que acontece com o personagem, enfim, eu vou falar mesmo o que eu acho desses personagens, vou ranqueando aqui conforme eu for tirando o papelzinho. E é isso aí, vai fazendo comigo também. Se você quiser, depois deixa aqui nos comentários como é que ficou o seu ranking. E bora começar. Vamos pro primeiro, então. Veio dois. Hazel. Tá. A Hazel é uma personagem de Heróis do Olimpo. Eu vou dizer pra você assim, de modo geral, eu tenho menos apego com os personagens de Heróis do Olímpico do que de Percy Jackson. A Hazel, eu gosto dela. Só que assim, gosto dela o quanto, né? É sempre, o início é sempre mais difícil. Deixa eu ir botando os papelzinhos aqui. Eu acho que eu vou botar ela no meio da lista aqui. Vou botar ela no nono. Hazel. No nono tá bom. Porque eu sei que tem personagens que eu gosto mais do que ela, sabe? Mas tem personagens que eu sou mais indiferente também do que ela, então, enfim, esse início é sempre o pior. Will Solas. Will é um personagem que ele aparece até em Percy Jackson, ele aparece um pouquinho mais em Heróis do Olimpo, mas ele tem o próprio livro, né, que é o Sol e Estrela, né, que é o livro dele do Nico, que vai sair inclusive um próximo, não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, mas enfim, ele é a exceção, porque na verdade ele seria de outro livro, mas ele aparece nessas duas séries. Eu gosto bastante do Will, tá? Ai, senhor. Eu vou botar o Will em sétimo. Eu gosto bastante dele, eu acho que o livro ali, né, o Sol e Estrela, dá um pouquinho mais de profundidade ali para ele. E eu tô curiosa para ver o próximo livro, né, como é que vai ser. Bora lá. Ai, tem dois juntos aqui. Jason. Vamos ser polêmica? Eu vou botar o Jason em 15º. Deixar o último, porque eu sei quem que vai ser meu último. Eu não gosto do Jason, gente. Acho que ficou claro, né? O Jason é um personagem de Heróis do Olimpo. E Heróis do Olimpo, eu acho que tem muito uma coisa que é uma experiência meio que todo mundo passa quando termina Percy Jackson e vai começar Heróis do Olimpo. Porque o primeiro livro de Heróis do Olimpo, né, que é O Herói Perdido,
ele começa sendo narrado ali por esses personagens novos, o Jason é um deles, e você fica, tá, mas cadê aqueles personagens, né? Cadê o Percy? Cadê a Annabeth? Então você se sente um pouco perdido. Sobre o Jason em si, eu, eu acho ele meio sem personalidade, sabe? Ele é o típico herói que é muito dentro do clichêzinho, ele é todo certinho e todo perfeitinho no sentido de ele segue as regras, ele é óbvio que tem a ver ali com a história dele, com a criação dele, faz total sentido, é diferente tipo, do Percy, mas eu senti que o Rick quis fazer o Jason ser tipo um Percy 2.0 ali, mudando algumas características, mas não funcionou pra mim, sabe? E eu sei que é uma opinião meio geral. Eu sei que tem gente que gosta do personagem, mas muita gente realmente não gosta por conta dessas questões, sabe? Eu acho ele sem graça, sabe? Ele é para ser o grande protagonista dessa segunda série, né? Óbvio que os Heróis do Olimpo são 7 protagonistas, mas assim, o Jason é para ter uma importância, né? Tem toda uma questão ali, ele é filho de Zeus, então, né? Isso não é um spoiler porque já é falado logo no início do livro, tá, gente? É, mas falta, eu acho que ele não tem esse quê de protagonista mesmo, sabe? Então, não sei, não gosto muito do Jason, realmente acho ele bem sem graça. Vamos lá. Piper, nossa, mas assim, um seguido do outro. Piper fica em 14º. Tal qual, né? A Piper eu até acho que ela tem um desenvolvimento interessante. Só que, tal qual o Jason, eu acho ela sem graça. Eu não sei. Eu acho que o Rick ele acaba dando um foco grande para esses personagens nessa série. Só que faltou explorar mais, sabe? Faltou a gente entender por que eles são esses heróis. Faltou, né? Como eu falei, eles têm uma grande importância, né? O Jason por si, é o filho de Zeus, tal. A Piper, ela traz uma coisa um pouco diferente. É, é uma como é que eu posso dizer isso? Ela vai contra o que é esperado ali, então todo mundo esperava que ela fosse ser filha de algum deus específico, e ai, nossa, ela é filha da Afrodite. Isso também é revelado no início do livro, tá, gente? Ela é filha de Afrodite, então, tipo, é uma deusa que não é considerada tão importante, digamos assim, mas ela vai provando o seu valor ali. Acho que ela tem um desenvolvimento, mas assim, eu acho que o Rick falhou em dar realmente mais uma personalidade para esses personagens, principalmente porque eles eram para ser, né, ela, o Jason e o Léo, né, que são os 3 protagonistas do primeiro livro, eles eram para ser esse centro, eles são importantes ali no final da série, eles têm uma importância grande, e eu acho que ele não desenvolveu isso do modo correto, sabe? Eu acho que ficou faltando. Eu acho que realmente ficou, principalmente esses 2 personagens, eles ficaram muito sem graça, muito, sabe? Não me agrada, assim, sabe? Quando a última vez que eu reli, eu até não desgostei tanto quanto das primeiras vezes que eu li. Mas ainda assim eu acho que falta um tempero a mais para esses 2 personagens, sabe? Eu realmente acho que eles são muito fracos, muito rasos em comparação com os outros, sabe? Porque eles estão contracenando principalmente, né? Dividindo ali o tempo da história com outros personagens que são muito interessantes, né? Se a gente pega os 7 da profecia, os outros 5 eles são muito mais interessantes do que a Piper e o Jason, sabe? A personalidade, tudo. Então eu acho que faltou o Rick desenvolver isso um pouco melhor. Enfim, vai ficar nos últimos lugares. Clarice, tá? A Clarice, eu acho ela bem interessante, tá? Ela tem um bom desenvolvimento, ela aparece em Percy Jackson, né? E ela tem um desenvolvimento bem legal. Eu gosto bastante da personagem. Eu vou botar ela em 8º. Eu fico tentando lembrar quem que tá, pra eu tentar já formular aqui um ranking, mas é muito difícil.
Mas eu vou deixar ela em oitavo, que é bem meio, assim, sabe? Tem personagens que eu gosto mais, tem personagens que eu gosto menos, mas eu gosto da Clarice, como eu falei, eu acho que ela tem uma evolução bem interessante dentro da história. Opa, um só. Frank, também de Heróis do Olimpo. O Frank, eu também gosto dele, tá? Ele e a Hazel, pra mim, tá muito igual. Eu vou botar ele abaixo da Hazel, em 10º. O Frank, eu acho ele interessante, eu acho que ele tem um desenvolvimento bacana. Eu acho a Hazel mais interessante do que ele. Tipo, a história dela, tudo, acho mais interessante do que a dele, mas ainda assim eu acho a dele bem interessante também. Então, gosto mais, por exemplo, do que a Piper e o Jason, sabe? Então, eu deixei ele aí, talvez ficou meio baixo. Tá, mas é isso, é o que temos. Enfim, estamos quase chegando na metade da lista já, gente, meu Deus. Aí vem uns fácil aí pra ser fácil pra... Annabeth, obrigada. Annabeth, segunda da nossa lista. Annabeth. A Annabeth, ela, de personagem favorita, ela é minha favorita, né? Só tem um acima dela, que vamos chegar lá. Então eu já sabia qual seria meu primeiro e meu segundo lugar dessa lista, facilmente, tá? Eu gosto muito da Annabeth. Ela é uma das. Nossa, assim, ó. Principalmente quando a gente pega Heróis do Olimpo, que a gente tem os 7 personagens, é muito interessante porque a Annabeth é a única dos 7 que não tem um poder extra, digamos assim, né? Porque todo mundo tem alguma coisa a mais que veio dos seus pais divinos aí, né? Então, alguma habilidade a mais, assim. A Annabeth, a habilidade dela é a inteligência. E, tipo, ela é a pessoa mais forte, sabe? A pessoa mais essencial ali dos 7. Sem ela, tipo, não funcionaria, sabe? Então, eu gosto bastante. Acho ela uma personagem extremamente interessante, sabe? A evolução dela, a gente vai vendo mais. Uh, Até hoje, né? Porque a gente tem os novos livros do Percy Jackson, é muito legal ver como é que ela continua com essa mesma personalidade, com esse mesmo jeito dela. E, enfim, eu gosto muito, muito da Annabeth, assim, é uma personagem muito inteligente e que a inteligência dela é usada, sabe? Eu acho é uma das coisas que eu sempre fiquei muito revoltada com os filmes, né? Com a adaptação de Percy Jackson, porque a Annabeth dos filmes, cara, ela é 1% do que a Annabeth dos livros é, sabe? E a série, eu já acho que já trouxe muito mais isso, que é esse lado da Annabeth de realmente ser inteligente, de não só saber fatos, mas saber resolver as coisas, né? De usar mesmo, né? Porque por ser filha de Atena, tem a sabedoria, mas tem questão de estratégia, tem também todo um outro lado da inteligência, além de só saber coisas e enfim. E eu acho que na série isso é explorado bem, sabe? Eu quero muito ver como é que vai continuar sendo explorado, inclusive. Mas nos filmes isso me deixava muito revoltada. No segundo filme mesmo, cara, a Annabeth é burra, sabe? Então não faz sentido. Então eu gosto bastante disso porque pra personagem é o ponto forte dela e isso é utilizado, não é só uma característica, sabe? Enfim, Annabeth aqui, segundo lugar. Vamos continuar. Nossa, eu não sei como é que vai ficar essa lista real, assim. Ai, Senhor. Léo. Léo, o outro protagonista aí de Heróis do Olimpo. Eu gosto do Léo. Ai, gente do céu. Onde é que eu vou botar esse menino? Vou botar ele em sexto. Daquele trio, né, do primeiro livro de Herói Perdido, ele é meu favorito. Eu realmente acho que ele tem uma personalidade, sabe, diferente dos outros dois. Então ele tem todo o passado dele, ele tem a história, ele tem os poderes, mas ele tem esse jeito, assim, ele é o cara engraçado, mas que ao mesmo tempo tem esse lado engraçadão, mas tipo, tem coisas que ele esconde, ele é interessante, sabe? Tem toda a questão que ele vai sendo trabalhado ali durante os livros. Então, eu gosto muito dele, assim, acho ele muito, muito interessante. E ele acaba realmente chamando muito mais atenção do que os outros dois que eram para ser ali, o casal protagonista e coisa e tal. Tanto é que é muito mais fácil a gente ver as pessoas gostando desse personagem do que dos outros dois, sabe? E não sei se era o intuito do Rick quando ele pensou nessa história, mas acabou sendo, né? Enfim.
Luke. Eu botei o Luke, ele é o único vilão, digamos assim, dessa lista, porque eu acho ele um personagem interessante. Agora eu me questiono. Eu vou botar ele. Ai, é que vai ser injusto. Mas tá, eu vou botar ele em último. Eu devia ter botado o Jason e a Piper em último. Eu vou botar ele em último porque ele é o vilão, né? Vamos e viemos, ele faz coisas horríveis. Só que se a gente for falar de personagem, o modo com que o personagem foi escrito, ele é muito melhor escrito do que o Jason e a Piper, na minha opinião, sabe? Porque você entende as motivações dele, você entende o porquê que ele tá seguindo aquele caminho. Então, eu acho que o Rick construiu um bom personagem no Luke, sabe? Eu acho que é diferente do Jason e da Piper, como eu falei, que falta coisas. No Luke eu não acho que falta. A única questão é que ele é o vilão, então assim, é óbvio, né, se a gente for pegar, mas ainda assim, ele é um vilão, mas é um vilão justificável. Você, como eu falo, você entende porque ele tá fazendo as coisas que ele faz, então enfim, eu errei aqui, eu deveria ter botado o Jason e a Piper em último. Não pensei, o Luke que é vilão, mas depois eu comecei a analisar agora, me arrependi, eu devia ter colocado ele mais alto, porque eu acho que como personagem ele é muito interessante, sabe? Mas enfim, agora ficou assim, não tem o que fazer, né? Percy! Chegou ele, o maioral, simplesmente o melhor de todos. Obviamente, ele é meu primeiro lugar, né, gente? Assim, o Percy é o protagonista, né? E eu gosto muito do estilo de protagonista Percy. Que é esse protagonista que, tipo, é óbvio, ele vai ser o herói, ele vai ter todo o clichê, né? Ele é o escolhido, tem profecia, tem não sei o quê. Só que ele tem uma personalidade, sabe? E eu acho que isso que prejudicou muito o Jason, porque, inevitavelmente, a gente acaba comparando o Jason e o Percy, né? E o Percy, eu gosto muito dele, porque ele é sarcástico. Cara, ele tá o tempo inteiro sendo irônico com as pessoas, e ele tem esse jeito mais de não tô ligando, eu tô fazendo as coisas porque eu tenho, mas assim, não ligo se você é, sei lá, mais importante do que eu, se você é um deus grego, não ligo. Cara, no primeiro livro, vou dar esse leve spoiler. No primeiro livro, ele manda a cabeça da Medusa pro Olimpo. Tipo assim, ele tinha 12 anos, sabe? Cara, o Percy é maravilhoso e pra mim não tem. Ele é o mais, em questão de poder, ele é o mais poderoso, entendeu? Eu acho que essa foi a grande questão. Eu acho que o Rick colocou o Jason pra ser, o filho dos Zeus, que é pra ser o mais poderoso. Cara, mas não tem, assim, por tudo que a gente viu, pode até ser que, né, como a gente não tem acesso ao que aconteceu com o Jason antes da gente conhecer ele, a gente sabe de uma coisa ou outra, a gente não acompanhou realmente, mas pra mim fica muito visível que o Percy é mais poderoso. E sei lá, é conveniência de história? Dane-se, pra mim ele é, entendeu? Então eu amo, amo, amo o Percy, assim, ó. Acho ele sensacional, é um dos meus protagonistas preferidos de fantasia. Realmente eu gosto muito, muito do Percy. Eu tô gostando bastante dele na série também, trazendo a série novamente, né? Acho que o Walker, ele é o Percy todinho em questão de personalidade. Eu sei que muita gente fala da questão da aparência, porque, né, ele é loiro, enfim. Mas, assim, a personalidade dele, gente, foi até engraçado porque quando ele foi anunciado para ser o Percy, eu assisti aquele filme dele, o Projeto Adam, que ele tá bem criancinha, assim. E naquele filme eu já olhei e falei, cara, esse menino é o Percy, porque o próprio personagem é desse jeito mais de sair falando coisa bem sarcástica, bem irônica e tirando os outros e provocando os outros. Isso é o Percy, sabe? E se você vê, tipo, vídeo de entrevista, de bastidores, ele é assim. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com esse casting, porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente com o Percy, sabe? Então, eu gosto muito, sou aqui Percy Stan, entendeu? Defendo este menino e acho que realmente que ele é o mais poderoso aqui dessa lista. Ai, ai, gente. Opa, peguei dois. Grover. Eu gosto do Grover. Grover. Por que eu falei assim? Eu não sei. Eu vou botar o Grover. Grover. Em. Vou botar ele em quarto lugar. Tá
bom. Em quarto lugar, eu gosto. Ele é essa presença ali, né, obrigatória, digamos assim. Tem o trio ali principal. Eu gosto muito dele. Em Heróis do Olimpo ele não aparece muito, mas ele volta a aparecer mais agora nessa nova trilogia, né, do Percy Jackson. E eu gosto de ver esses três juntos, sabe? Eu acho que eles têm uma química incrível. E eu acho ele um personagem divertido, a amizade dele e do Percy é muito boa. Então, enfim, gosto, vai ficar aí alto. É o personagem mais nostálgico, né, da primeira série. Então, enfim, vamos deixar aí. Nico! O Nico vai ficar em terceiro lugar. Eu gosto muito do Nico, acho ele extremamente interessante, assim, com todo o passado dele, toda a história. Acho que vai sendo desenvolvido e a gente vai se envolvendo mais realmente com esse personagem, com toda a história dele. Então, nossa, gosto bastante mesmo. Eu tô muito, muito, muito curiosa para ver como é que vai ser na série. Gostei bastante do casting dele, fisicamente falando, né? Vamos ver como é que vai ser a atuação. E, enfim, Nico em terceiro lugar. Vamos lá, quase acabando a nossa lista. Reina, tá? Eu gosto da Reina. Ela é de Heróis do Olimpo, né? Eu acho ela uma personagem bem interessante. Só que ela vai ter que ficar mais pra baixo. Eu vou botar ela em 12º. Reina. De todos eu acho que talvez seja a que eu menos lembro. Eu sei que eu gosto bastante dela, mas assim, né, em comparação, acho que os outros eles têm deixam uma impressão mais forte. Então, vamos lá. Quem são os últimos três? Eu lembro de dois. Tyson. Eu gosto do Tyson também. Só que eu vou botar em 13º. Será em 13º? Vai em 13º. Tyson. Eu gosto dele, tá? Mas é só porque eu não lembro quem que são os próximos dois. Ai, senhor. Quem que é? Quem que eu botei nesse papel que eu não lembro mais, gente? Thalia! A Thalia, verdade. Thalia, Thalia. Tá, lembrei quem que é a outra personagem que tá também. Caramba. E agora? Em quinto lugar ou 11º lugar? Ai, senhor. A Thalia. Eu gosto da Thalia, mas assim. Eu vou botar ela. Nossa, que decisão difícil. Vou botar ela em 11º. Só porque, gente, não tem. A outra personagem, por fim, é a Rachel. Eu vou botar a Rachel em quinto. Eu botaria ela mais pra baixo, mas eu gosto mais da Rachel do que eu gosto da Thalia, então por isso que eu botei do jeito que tá. A Rachel é uma personagem que de início ela me deu uma irritadinha por causa do chip, né? Óbvio. Mas eu gosto da personagem, acho que ela tem um desenvolvimento bem legal. A importância dela na história vai crescendo, então eu gosto dela, assim, né? Talvez não ficaria tão alto na minha lista, mas é como é que ficou, né? A Thalia também, eu acho que ela ficou meio baixo, mas enfim. Eu gosto dela, mas eu acho que a Thalia até ela não tem tanto desenvolvimento. Ela aparece muito no terceiro livro e depois ela meio que aparece só de vez em quando. Então ela não tem tanta importância, não importância, mas ela acaba não aparecendo tanto assim, né? Mas enfim, gente, minha listinha então ficou: primeiro lugar, o maior de todos, Percy Jackson; segundo lugar, a maior de todas, Annabeth Chase; terceiro lugar, Nico; quarto, Grover; quinto, Rachel; sexto, Léo; sétimo, Will; oitavo, Clarice; nono, Razel; 10º, Frank; 11º, Thalia, chame como quiser; 12º, Reina; 13º, Tyson; 14º, Piper; 15º, Jason e 16º, Luke. Me arrependi de algumas das minhas escolhas, tá, galera?
assim, o meu top 3 que tá do jeito que eu queria realmente. Esse é o top 3, top 3. O resto deu uma bagunçada aí no meio. Mas aproveita e deixa aí nos comentários como é que ficou o seu ranking. Espero que você tenha feito junto comigo, entendeu? Um por vez, para sentir a dificuldade junto comigo. Mas então era isso, gente. Esse foi o ranqueando os personagens de Rick Riordan, aí, né? Especial Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Novamente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu continuo trazendo, gente, porque eu gosto de fazer. Né, vocês sugeriram aí, né? Teve alguém que sugeriu de fazer de Rick Riordan, então eu vim aqui acatar esta sugestão. Então, se você tiver outras sugestões, pode deixar aqui, talvez um Cassandra Clare, talvez um Leigh Bardugo. Vamos vendo aí, vou trazendo sem problema nenhum. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.